Eles foram a única dupla na história que nunca teve infância, nunca conheceu pais, e acordou para a existência já completamente formados. Adão e Eva menos os originais, os pioneiros, os primeiros em tudo. Mas por que essa história ancestral, que parece tão distante de nossa realidade moderna, continua a ser a narrativa mais fundamental sobre a condição humana? Como um simples ato de desobediência em um jardim paradisíaco poderia lançar toda a humanidade em uma espiral de consequências milenares? E o que essa história revela não apenas sobre nossas origens, mas sobre nossa identidade mais profunda? Hoje desvendaremos o drama original, que contém todas as outras histórias, e descobriremos por que entender Adão e Eva é entender a nós mesmos. A narrativa começa com uma cena de criação incomparável. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Após formar o cosmos, os mares, a terra, os astros, os animais, Deus chega ao ápice de sua obra. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A diferença é radical, enquanto todo o resto foi criado por palavra. E disse Deus: haja. O homem é formado diretamente das mãos divinas. Deus modela Adão do pó da terra, Adão de Adama solo em hebraico, e sopra em suas narinas o fôlego de vida. O primeiro homem torna-se alma vivente. É colocado no jardim do Éden, um paraíso de beleza e abundância, com árvores agradáveis à vista e boas para a comida. No centro, duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus dá a Adão sua primeira responsabilidade: nomear todos os animais. Nesse processo, Adão percebe uma solidão existencial. Para o homem não se achava a ajudadora idônea. Deus então faz cair um sono profundo sobre Adão. Toma uma de suas costelas e dela forma a mulher. Ao vê-la, Adão exclama o primeiro poema da humanidade: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Estabeleci-se o primeiro casamento, o primeiro relacionamento. O primeiro serão uma só carne. Deus dá um único mandamento: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tudo é perfeito. A nudez não causa vergonha. A comunhão com Deus é direta e sem barreiras. O trabalho é prazeroso, não laborioso. Então entra em cena a serpente, mais astuta que todos os animais. Sua primeira pergunta à mulher é uma distorção sutil. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Eva corrige: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A serpente ataca diretamente o caráter de Deus: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O argumento é perverso. Deus estaria sendo limitador, não protetor, egoísta, não amoroso. Eva olha para a árvore de uma nova perspectiva. O texto descreve seu processo mental triplo. Viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do fruto, comeu, e deu também ao marido, que estava com ela. Adão não é enganado. Come deliberadamente. Imediatamente foram abertos os olhos de ambos. Mas o conhecimento que adquirem não é de sabedoria divina, mas de sua própria nudez e vulnerabilidade. Costuram folhas de figueira para fazer aventais. Quando ouvem a voz do Senhor Deus que passeava no jardim, pela viração do dia, escondam-se entre as árvores. Deus chama: onde estás? Não é pergunta de localização, mas de relacionamento. O respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo, e me escondi. Deus pergunta: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Inicia-se
O primeiro jogo de culpa. Adão responde: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore, e eu comi. Notem, ele culpa Eva, mas também diretamente a Deus. A mulher que me deste. Eva responde: a serpente me enganou, e eu comi. As consequências são pronunciadas em ordem inversa à desobediência. Primeiro a serpente: maldita és entre todos os animais. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira promessa do Redentor. A mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em dor darás à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Ao homem: maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu eis pó, pó tornarás. Deus então faz vestimentas de peles para eles. O primeiro sacrifício animal, prefigurando o sistema sacrificial que apontaria para o sacrifício final, e decreta: o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. Fora do jardim, a vida continua com consequências. Eva concebe e dá à luz Caim. Alcancei do Senhor um varão. Depois Abel. As ocupações refletem a nova realidade. Caim é lavrador, Abel é pastor. Quando trazem ofertas, Deus aceita a de Abel, primícias do rebanho, mas rejeita a de Caim, fruto da terra. A Caim fica irado. Deus adverte: o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Caim ignora o aviso, leva Abel ao campo e o mata. Quando Deus pergunta: onde está Abel, teu irmão? Caim responde com a primeira mentira descarada: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? A terra que recebeu o sangue de Abel amaldiçoa Caim, que se torna fugitivo, errante. Adão e Eva conhecem a dor da morte do filho e do exílio de outro. Adão vive 930 anos e gerou filhos e filhas. A narrativa original termina com eles, mas seu legado se estende por toda a humanidade. Por que a história de Adão e Eva permanece fundamental milênios depois? Porque ela contém as respostas para as perguntas mais profundas da existência humana. Primeiro, essa narrativa estabelece nossa dignidade única. Ao contrário de cosmogonias antigas onde humanos eram acidentes ou escravos dos deuses, aqui somos criação intencional, feitos à imagem de Deus. Nossa capacidade de relacionamento, criatividade, moralidade e domínio reflete o Criador. Mesmo caídos, mantemos essa imagem, menos é a base de todos os direitos humanos. Segundo, a história explica a condição paradoxal humana. Somos simultaneamente nobres e falhos, capazes de grande amor e grande mal, ansiando por paraíso, mas escolhendo o pecado. A queda não é mito primitivo, mas diagnóstico preciso da desconexão que experimentamos menos com Deus, conosco, com os outros, com a criação. Terceiro, a serpente e a árvore revelam a natureza do tentação. A mentira original permanece atual. Deus está impedindo sua felicidade. Desobedece e será como Deus. Toda tentação questiona a bondade divina e promete autonomia ilusória. Como Eva, frequentemente trocamos relacionamento por independência, confiança por controle. Quarto, as consequências da queda explicam a desordem universal. O trabalho penoso, os relacionamentos conflituosos, a dor do parto, a luta com a natureza, não são o projeto original, mas distorções do bom projeto original. A maldição da terra explica por que mesmo nossos melhores esforços são frustrados. Quinto, as vestes de pele prefiguram a solução divina. Deus não apenas julga, providencia cobertura,
O primeiro sacrifício animal aponta para um sistema sacrificial que, por sua vez, aponta para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A graça surge imediatamente após a queda. Sexto, a promessa proto-evangelho. Ele te ferirá a cabeça. Estabelece o enredo redentor de toda a Bíblia. Desde o início, Deus anuncia um resgatador que restaurará o que foi perdido. Toda a Escritura é a história dessa semente prometida, culminando em Cristo. Sétimo, Adão, como tipo daquele que havia de vir, Romanos 5:14, estabelece um paralelo profundo. Como em Adão, todos morrem. Em Cristo, todos vivem. O primeiro Adão desobedeceu em um jardim. O último Adão obedeceu em um jardim Getsêmani. A árvore da desobediência contrasta com a árvore da obediência, a cruz. Finalmente, a expulsão do Éden, paradoxalmente, demonstra misericórdia. Impedir o acesso à árvore da vida em estado caído seria eternizar o sofrimento. Às vezes, o não de Deus é tão amoroso quanto seu sim. A história de Adão e Eva termina com portas fechadas, mas não sem esperança. Eles saem do jardim, mas levam consigo a promessa. A espada flamejante guarda o caminho de volta, mas não eternamente. Por isso, milênios depois, essa história ancestral continua a falar. Explica por que nos sentimos deslocados neste mundo. Porque fomos feitos para um jardim, não para um deserto espiritual. Explica por que anelamos por inocência, por pureza, por conexão sem barreiras. Explica por que, em nosso melhor, criamos beleza e, em nosso pior, destruímos. Adão e Eva são nossos primeiros pais, mas também somos nós. Cada um de nós já escolheu sua própria árvore proibida. Cada um já se escondeu de Deus. Cada um já culpou o outro. Mas cada um também é alvo da mesma pergunta amorosa: onde estás? E cada um pode ser recipiente da mesma promessa. Um descendente que esmagará a serpente. A verdade mais profunda da história não é que somos descendentes de Adão caído, mas que somos destinatários da promessa feita a Adão arrependido. O jardim está fechado, mas um jardim melhor aguarda menos, onde a árvore da vida não será guardada por querubins, mas oferecida livremente, e onde não haverá mais árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o mal terá sido finalmente vencido pelo descendente que feriu a cabeça da serpente, mesmo tendo seu calcanhar ferido. Adão e Eva começaram a história humana com um suspiro da vida divina. Sua queda começou nossa jornada de redenção, e sua promessa garante que, embora tenhamos deixado o Éden um dia voltará a nós, não como jardim terrenal, mas como cidade celestial, onde Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá.